Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de escola dominical, eu, evangelista Juninho do Espírito Santo, e me alegro por você estar curtindo, estar assistindo, compartilhando com seus amigos essa lição de escola dominical, que fala a respeito de eu, um líder. E a lição de número 10, ela trata o assunto os profetas em um Novo Testamento. Esse é o tema. O objetivo dessa lição é os profetas do Novo Testamento caracterizá-los, relacionar a liderança profética com pregação e visão do futuro, exemplificar casos de profetas como líderes em um Novo Testamento. A lição bíblica em classe, a leitura bíblica em classe, ela fala a respeito de várias situações aqui. Atividade disciplinada dos profetas, que é algo que Paulo chama muita atenção aqui, em 1 Coríntios 14, 29. Atos 11, 27, que fala o ministério profético reconhecido pela igreja primitiva. Também 1 João 4 e 1, os falsos profetas entre o povo de Deus. Lucas 26, João o Batista, o último do modelo de profeta do Antigo Testamento. Atos 21 e 9, o ministério feminino de profeta em o Novo Testamento. E 1 Coríntios 14, 39, um dom a ser procurado com zelo. Então nós vemos já esse fato dos profetas do Novo Testamento, esse dom que ainda existe, não é um dom que parou, que cessou. Nós vemos aí que no Antigo Testamento os profetas eles eram usados, até nós estudamos uma das lições, que foi a lição de número 2, que falava da liderança no Antigo Testamento, e citava os profetas aqui, que tinha a função, objetivo de liderar o povo espiritualmente, liderar a nação, por meio de denúncias de pecados individuais ou coletivos, busca por justiça social. Agora nós entramos no Novo Testamento, falando de profecia também, do dom de profecia, mas ele fala que é aquele dom especial que exorta e capacita certas pessoas a transmitir revelações de Deus à sua igreja. Então você vê uma diferença aqui, uma exortação e capacitar as pessoas a transmitir revelações de Deus à igreja onde eles estão. Essa diferença, então, a liderança no Antigo Testamento, essa profecia, de exortar o povo, de avisar o povo, Deus transmitir para aquele povo. E agora nós vemos no Novo Testamento esse dom de profecia como uma ferramenta dentro da igreja. Essa é a diferença que nós vemos. Mas vamos lendo aqui Apocalipse 11, 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. É o texto inicial aqui, Apocalipse 11, 10. Também nós vimos aqui, sintetizando a lição, na presente lição, nos debruçaremos sobre a liderança em seu aspecto profético no ministério da igreja hoje. Perceberemos que o profeta como líder é aquele que pré-anuncia os projetos de Deus a seu povo. Além disso, veremos que o profeta encaixa-se modernamente no perfil do líder visionário, aquele que antecipadamente consegue perceber o potencial dos seus liderados e os põe nas devidas funções que potencializam as vocações daqueles. Então nós vemos aqui que o profeta hoje, ele, dentro de uma igreja, ele tem uma visão de aonde ele estará colocando cada membro do seu grupo. Então, ele é um visionário, ele enxerga lá na frente quem de repente tem o dom para pregar, para exortar, ou quem tem o dom para liderar algo, o chamado maior de cada um. Então nós vemos que esse profeta hoje, nessa modernidade, ele lidera enxergando o potencial de cada um. O Espírito Santo mostra e ele acaba enxergando o potencial
de cada pessoa. Então o profeta hoje é dessa forma que nós enxergamos aqui, visionário. Alguém que tem visão lá na frente de algo do futuro que Deus está mostrando para usar tal pessoa. Introdução. O ministério profético, tão rico e importante no Antigo Testamento, tem sua extensão em o Novo Testamento, onde também podemos notar sua relevância e atualidade para a igreja. O princípio bíblico, contido em Provérbios 29:18, é extensivo ao Novo Testamento, de tal forma que a igreja também necessita da palavra de Deus revelada para desenvolver sua vocação e chamado com maestria. A partir desse modelo da liderança da igreja primitiva, aprendemos a como melhor liderar pessoas em nosso mundo atual. Então aqui nos ensinando a liderar as pessoas, a ter esta visão. Então o líder que é chamado, vocacionado, e quando ele tem esse chamado como um profeta de Deus, ele tem toda essa visão das pessoas que é para ser usadas ali. O Provérbios 29:18, ele diz o texto bem assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, se não houver profecia, a igreja se corrompe, o povo se corrompe. Precisa haver profecias, precisa haver o agir de Deus na igreja. E a profecia de hoje, como nós lemos aqui no Novo Testamento, era para o povo lá, e hoje, modernamente falando, também precisa de profetas dentro da casa do Senhor, para falar com a igreja, para alertar, para puxar a orelha, exortar, para edificar o povo de Deus ali. Precisa, para consolar o povo também, consolar, de repente avisando das lutas e problemas e dificuldades que a pessoa vem enfrentar, avisando que vai enfrentar, mas que Deus está agindo ali. Hoje meu filho Mateus Felipe comigo hoje aqui na loja. Hoje nós tivemos aula de apologética na nossa escola de dons e talentos aqui, e foi bênção, e agora a gente está continuando. Quanto tempo falta aí? 21. Temos 20. Tá. Tópico 1. A profecia de Ágabo, um registro da atuação profética em o Novo Testamento. Então, essa profecia aqui de Ágabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o versículo 10 e o versículo 12, ele vai falar da seguinte maneira: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então nós vemos aqui no Novo Testamento essa profecia de Ágabo, homem usado por Deus, homem que o Espírito Santo usou poderosamente ali. E é interessante que a Bíblia já dizendo, também relatando esse profeta, esse homem de Deus, esse profeta por nome Ágabo. Então nós vemos aqui a profecia no Novo Testamento, essa liderança profética. Capítulo 21 de Atos, ele até cita aqui nesse primeiro tópico, dizendo assim, um dos momentos mais dramáticos do texto de Lucas. Paulo foi preso em Jerusalém. Ele foi preso, então foi entregue uma profecia antes ali, até Atos capítulo 20, no versículo 22 e 23, nós vamos ler ali, dizendo assim, olha: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer,
Paulo dizendo isso. Senão que o espírito da cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo sabia daquilo que esperava ele em Jerusalém. Sabia de prisões, de perseguições. Mas aí o profeta Ágabo, que chegou lá, esteve com eles ali em Atos 21, versículo 10 a 12, ali na Judéia. Ele chegou da Judéia e veio falar com Paulo ali, dizendo para ele do cinto, dos pés presos e alertando e dizendo de que enfrentaria essa cadeia, enfrentaria essa prisão. Então, todavia o apóstolo possuía forte convicção quanto à necessidade de ir em Jerusalém. Ele sabia do que ia enfrentar, sabia da dificuldade, e Deus também revelou, usou um profeta para dizer para ele, mas ele sabia da necessidade do que ele enfrentaria na obra que ele precisava fazer. Estando Paulo na casa de Filipe, ajuntou-se a ele o irmão oriundo da Judéia chamado Ágabo. E aí é o texto no qual eu falei para você, e aqui lembra até o comentarista da lição, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 3, sobre o padrão bíblico aqui da profecia, que é edificar, exortar e consolar. De certa forma eu vejo aqui que há um consolo aqui já, edificando a vida dele, e um consolo pelo que ele iria passar. Deus já avisando Paulo aqui. E fala mais no Atos 21, 14, que a palavra do profeta foi recebida com temor e lágrimas. E o pessoal ali, naquele momento, nós vemos até o versículo 13, que fazeis vós chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, Paulo estava pronto, estava preparado para morrer, preparado para fazer a obra do Senhor. Tá? Então, um líder como profeta da igreja, ele é responsável para quê? Que a gente aprende aqui na lição. É responsável por portar boas novas que tenham repercussão na coletividade. Então ele lidera o povo, o profeta do Senhor. E aqui nós vemos também, eles citam Lucas cita ainda Judas e Silas como profetas que tinham ministérios reconhecidos. Tá? Em Atos capítulo 15, versículo 32. Então nós vemos aqui profetas ali no Novo Testamento. Até algumas pessoas falam porque os profetas do Antigo daí cessaram, Deus ficou ali período interbíblico que são 400 anos, sem falar com o povo. E aí aparece o João Batista profetizando. E nós vemos que o espírito da profecia, que é Deus que dá isso, ele não cessou. Ele não parou. Algumas pessoas falam, não, mas não existe profeta, mas não pode. Não. Deus continua usando as pessoas para profetizarem. Algumas pessoas são contrárias, não acreditam, mas continuam. Um líder como profeta da igreja deve ser aquele responsável por portar boas novas que tenham repercussão, como eu já li na coletividade. Um profeta é o líder do povo e para o povo. 1 Coríntios 14 e 4. Tópico 2. O que fazia um profeta em o Novo Testamento? Inicialmente é preciso reconhecer a atualidade do ministério profético no Novo Testamento. Os profetas não eram indivíduos raros, de vida solitária. Antes, o que eles faziam? Sua atuação se dava no seio da igreja. Então ele estava no meio, inserido. Por que isso? Porque o profeta, a profecia é um dom que Deus dá de profetizar. Para quê? Como uma ferramenta para ajudar na igreja, para estar
avisando na igreja. Então é um dom que Deus distribui. Então o profeta ele não pode, eu sou profeta, eu sou bom, não. Se ele recebeu esse dom, é para ser usado para a glória de Deus. Muitas pessoas têm um equívoco aqui. Então, o profeta, ele não era solitário, ele estava no meio da igreja, no cotidiano, no meio da adoração dos crentes, como diz aqui o comentarista. A presença de profetas no início da igreja foi algo tão marcante que Paulo dedicou uma porção inteira. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, esclarece o dom de profecia, explica aos irmãos o papel e como funcionava este ministério no interior da comunidade ali. Em outro contexto, Paulo asseverou as profecias e logo a liderança profética não devem ser desprezadas. Ele cita isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. A profecia ela não pode ser ignorada nem desprezada. Precisa sim nós olharmos quem está entregando a profecia, pedirmos confirmação da profecia, porque, pessoal, hoje, o dia que nós vivemos, embora não estou no tópico 3, mas as pessoas elas acabam acreditando em muita profecia aí, e tem muita profecia que não é profecia, é profetada, porque são mentiras, são pessoas que não estão preparadas para profetizar, porque estão vivendo uma vida fora da presença do Senhor e estão entregando profecias aí absurdas. Tá. Até fala aqui, em tempos de tantas mentiras e falsidades, precisamos de homens como Ágabo, pessoas corajosas, capazes de dizer a verdade, por mais chocante ou dura que seja. Então, nós vivemos um tempo difícil, há muita mentira, há muita profecia que não é de Deus, não. E precisamos de pessoas que estejam e sejam usadas por Deus. E pessoas corajosas e capazes de dizer aquilo que Deus tem mandado dizer. As pessoas têm se acovardado de exortar. As profecias hoje, quando fala-se em exortação, as pessoas fogem, correm porque não querem exortar. Não querem passar a mão na cabeça dos outros, mas não querem exortar. Então, a palavra proferida debaixo da inspiração divina, surgida naturalmente durante a pregação do Evangelho ou episodicamente em um êxtase religioso, é denominado profecia. Então, Deus usa e a pessoa entrega. Não sei quanto tempo falta, mas tudo me avisa. Tópico 3. Profeta como visionário na igreja atual. Então entra aquilo que nós falamos no início, de visionário, mas eu vou ler o que o nosso comentarista fala dentro dessa lição da CPAD, lição juvenis. Podemos ainda definir o profeta como um líder visionário, isto é, como aquele que é capaz de perceber em alguém os talentos e os dons que tal pessoa possui. Então nós vemos esse profeta visionário na igreja atual precisa. As pessoas precisam enxergar, ver o que cada adolescente, jovem, ou os irmãos e irmãs que chegaram na igreja, o chamado de cada um para colocar para trabalhar na obra do Senhor. Então nós precisamos de profetas visionários para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha produzir frutos. São as pessoas que estão lá, o líder e todas as pessoas que vão ser usadas por Deus ali. Depois ele fala aqui que Paulo anteviu o potencial de um determinado irmão, 1 Timóteo 1,18, capítulo também 4 e 14. Por isso o pai da fé de Timóteo é Paulo. O exorta a afirmar-se nas profecias que acerca dele foram anunciados. Então ele enxerga Timóteo, jovem ainda ali. Paulo vê o potencial de Timóteo e aí coloca Timóteo para trabalhar na obra do Senhor e o exorta, o ensina a ter compromisso com o Senhor e ensina ele a trabalhar na obra do Senhor. Vemos aqui 1,18, 1 Timóteo capítulo 1,
versículo 18, este mandamento te dou. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que ouves acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então nós vemos aqui ele enxergando as profecias que foram entregues a Timóteo. E isso, ele vendo essas profecias, ele colocou Timóteo a trabalhar, ensinando Timóteo a militar, a trabalhar na obra do Senhor. Também fala no capítulo 4, versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Acho tremendo isso daqui. Ele lembrando para ele não desprezar o dom que há nele. Eu acho o versículo 15 também, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então nós vemos aqui ele ensinando Timóteo, exortando Timóteo a fazer a obra no qual ele foi chamado. No qual ele foi chamado, que você pode observar isso daqui também. O que mais que diz o texto aqui? Talvez hoje não consiga perceber o talento que Deus tem depositado em você. Então talvez hoje você não consiga perceber o talento, mas creia na palavra declarada por Deus em sua vida e em seu futuro por intermédio de seus líderes. Então às vezes a gente que está na liderança pode até falar, Deus vai te usar em tal área. Algum adolescente às vezes fala, daí passa o tempo e descobre que aquilo era uma profecia, na verdade. Porque Deus nos dá visões, nos mostra o dom e o talento de cada um para que venha a atuar em tal área. Então Deus ele faz isso, e nós estamos aí para a honra e glória do Senhor, buscando ver e ouvir aquilo que Deus tem. Tópico 4. A liderança profética que abençoa a igreja local. Timóteo era filho de uma irmã judia casada com um homem grego. Atos 16, 1 a 3. Então aqui, para começar, olha a dificuldade de Timóteo. Irmã judia casada com um homem grego. Aqui esse casamento já trazia para ele uma repercussão ministerial negativa, olhando assim. As pessoas desprezavam ele. Era assunto de riso às vezes dos outros, de desprezo dos outros. Então nós vemos aqui que quem acreditaria nele, até diz aqui na lição, qual o futuro de alguém assim? Não era bem visto por judeus nem pelos gregos. Qual era o futuro de alguém assim? Quem apostaria uma pessoa com tal origem de vida? Então muitas pessoas, às vezes, você que está me ouvindo aí, não apostam em você, não acreditam em você. E não entendem assim como muitos, de repente, não acreditam em mim. Mas Deus é um Deus que nos coloca em posições, em lugares que Ele coloca. E as pessoas, às vezes, não acreditam, como não acreditaram em Davi, mas falando de mim, de você, às vezes não acreditam em nós. Às vezes você está enfrentando coisas que eu já enfrentei muitas vezes e ainda enfrento, de não acreditarem naquilo que Deus colocou em nossa mão. Mas o tempo vai dizer, o tempo vai falar, e eu creio em tudo aquilo que Deus já prometeu para mim. Espero que você passe hoje, se você tem alguma dúvida, a acreditar nas promessas de Deus para a tua vida. Creia, porque a liderança profética é para quê? Para abençoar a igreja local. Nós fomos abençoados, somos a bênção da igreja local. Eu, você. Então, o meu filho também que está ali. Antes mesmo do próprio Timóteo, o apóstolo Paulo creu nas profecias sobre o jovem e investiu em sua vida, fazendo dele um dos mais importantes líderes do Novo Testamento. Não importa quantos erros você tenha cometido, ou eu,
anteriormente, ou quão problemático eu ou você seja o seu contexto familiar, acredite, Deus chama você para ser alguém especial para a sua obra hoje. Então, não importa se as pessoas não acreditarem em você, em mim, importa as promessas que vão se cumprir na minha e na tua vida. É isso que importa. Nós vemos aqui, então, também um dos subvídeos, Paulo incentivava jovens cooperadores como Timóteo e Tito a confiarem o evangelho a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros, segundo Timóteo 2:2. Então, ele ensinava o quê? Depois ele ensinou o jovem Timóteo a colocar aqui o evangelho a homens fiéis, a confiar em homens fiéis que sejam idôneos. Devemos confiar e crer naquilo que Deus tem revelado para mim e para você. E abençoado, de repente, você, professor, abençoado a tua classe ali de adolescentes, classe juvenis, e abençoá-los. Peça para o Espírito Santo te mostrar o dom de cada um e ensine-os a fazer algo na casa do Senhor. Cabe a você, como líder, preparar aqueles que exerceram as responsabilidades essenciais na casa de Deus. Daí ele diz aqui, o comentarista, faça de sua sala um projeto de prospecção de talentos, de onde os mais valiosos talentos sejam desenterrados. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho visto vários talentos aí sendo desenterrados, tenho visto vários talentos surgirem no nosso departamento de adolescentes, no projeto Adonai, que significa adolescentes na igreja. Próxima lição, número 11, os evangelistas. Estou meio um pouco engripado para variar, aqui no sul, de repente a temperatura está quente, de repente esfria, e é assim, a gente fica resfriado. Mas a próxima lição é os evangelistas, um tema bem interessante, no qual eu sou evangelista também, e é o tema Os Evangelistas. A gente vai estudar sobre isso. A lição de hoje foi os profetas em o Novo Testamento. Eu agradeço a você, a todos vocês que têm mandado seu abraço. Só lembrando que descrição está lá, professor Márcio Mainardi, para você assistir às aulas de adultos. Dá uma olhada lá, é uma bênção, professor presbítero Márcio Mainardi, futuro evangelista. E também agradeço a irmã Janice da Costa, Deus abençoe em nome de Jesus, que tem aí também divulgado as suas aulas aí, abençoado meu ministério, mas abençoado vidas também, Deus abençoe em nome de Jesus. E cada um dos irmãos que tem me ligado, mandado mensaginha, tem meu telefone na descrição também, tem o WhatsApp, me liga lá também, manda sua mensaginha, conversa comigo, Deus abençoe em nome de Jesus tua vida. E lembrando que amanhã à tarde o slide já vai estar pronto da lição. Agora também você deixa o teu e-mail e eu retorno para você o slide, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida, fique na paz, que o Senhor continue abençoando cada vez mais a tua vida e vamos continuar orando para que Deus venha nos ajudar cada vez mais. A paz do Senhor e até!